Nas últimas décadas, o Brasil viveu uma série de experiências políticas, econômicas e sociais que marcaram profundamente a sua história. O país enfrentou momentos de crescimento e recessão econômica, alternando entre períodos de prosperidade e desafios que afetaram diretamente as condições de vida da população, especialmente os mais vulneráveis. Durante esse tempo, o Brasil se destacou internacionalmente em algumas fases, enquanto em outras ficou à margem dos holofotes globais. Em termos de governança, vivemos altos e baixos com momentos de maior controle de recursos públicos e também com enfrentamento de desafios ligados à corrupção. Neste vídeo, vamos explorar de maneira geral a trajetória do Brasil ao longo desses 30 anos, refletindo sobre os avanços e retrocessos que marcaram nosso caminho. Fique conosco e vamos entender juntos como o Brasil tem se moldado e evoluído ao longo dessas 3 décadas. Em 1992, o Brasil viveu um momento de transição política com a chegada de Itamar Franco à presidência. Ele assumiu o cargo após o impeachment de Fernando Collor e seu governo ficou marcado por uma ação que transformaria a economia brasileira, o lançamento do Plano Real. O principal legado de Itamar Franco foi a implantação de um audacioso pacote econômico em 1994, voltado para o controle da inflação. O plano, que envolvia a criação de uma nova moeda, o real, teve um impacto significativo na estabilização da economia. O ministro Fernando Henrique Cardoso anunciou as 3 etapas do plano econômico. Tudo começa com o ajuste fiscal. Para se ter uma ideia, em 1994, a inflação do Brasil estava nas alturas, chegando a impressionantes 916,5%. Mas apenas um ano depois, em 1995, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, caiu para 22,4%, graças à introdução do real e à implementação de medidas rigorosas de controle econômico. Esse controle da inflação teve um impacto direto na vida dos brasileiros, especialmente nas classes mais baixas, que finalmente viram seu poder de compra ser preservado, melhorando as suas condições de vida. Após o seu mandato, Itamar Franco seguiu sua carreira política, sendo eleito governador de Minas Gerais e mais tarde senador. Ele continuou a influenciar a política nacional até o seu falecimento em 2011. Fernando Henrique Cardoso, ou FHC, assumiu a presidência do Brasil em 1995, após ser ministro da Fazenda no governo de Itamar Franco, onde ajudou a lançar o sucesso do Plano Real. Sua eleição foi, sem dúvida, impulsionada pelo impacto positivo que o plano teve na economia e na vida dos brasileiros. FHC entrou para a história com uma proposta ousada: o fim da Era Vargas. Ele desejava pôr fim ao modelo de forte presença do Estado na economia e adotar um caminho de privatizações e abertura para o mercado global. O governo de FHC deu continuidade à diminuição da presença do Estado, um movimento iniciado com Collor. Durante seu mandato, ocorreu um intenso processo de privatizações que envolveu diversas empresas estatais. O objetivo era investir na iniciativa privada como motor do crescimento econômico. Outras mudanças importantes foi a abertura do Brasil às importações. A ideia era que, ao enfrentar a concorrência internacional, a indústria brasileira se modernizaria e se tornaria mais competitiva. Essas reformas estavam alinhadas ao conceito de neoliberalismo, que defende a mínima intervenção do Estado na economia, permitindo maior liberdade para o mercado e incentivando a iniciativa privada. A manutenção da estabilidade econômica foi um dos grandes trunfos de FHC. A inflação sob controle e a preservação do poder de compra, especialmente entre os mais pobres, foram fatores que sustentaram sua popularidade. O impacto positivo do Plano Real, que havia começado com Itamar, começou a beneficiar a população durante os primeiros anos do governo de FHC. Durante o primeiro mandato de FHC, o Brasil viu um crescimento do PIB de 3% e no segundo mandato de 2,3%. Além disso, foram criados programas sociais importantes como o Bolsa Alimentação, o Bolsa Escola e o Vale Gás,
que ajudaram a reduzir a pobreza e a melhorar a vida de muitas famílias. Apesar das acusações de compra de votos para garantir a reeleição, FHC conseguiu a aprovação da emenda constitucional para o segundo mandato. No entanto, seu segundo governo não teve o mesmo nível de popularidade e foi marcado por desafios significativos, como a crise energética de 2001. A crise energética, que afetou o Brasil com blackouts e aumentos das tarifas de energia, teve relação com a falta de investimento nas novas controladoras das empresas privatizadas do setor. Esse episódio impactou diretamente a imagem de FHC e o seu governo. Fernando Henrique Cardoso é uma figura central na história recente do Brasil. Suas reformas mudaram o rumo da economia, mas também enfrentaram críticas e desafios, especialmente no segundo mandato. O legado de seu governo, marcado por um Brasil mais integrado ao mercado global, ainda é debatido até hoje. Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, assumiu a presidência do Brasil em 2003, com grande expectativa de mudança. Janeiro de 2003, um capítulo da história do Brasil. A capital federal consagra um novo presidente de 170 milhões de cidadãos. O ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva é festejado a caminho do Congresso, onde faz o juramento à Constituição e discursa pela primeira vez como presidente da República. Seu governo foi marcado por um retorno a alguns princípios da era Vargas, como o foco no fortalecimento do papel do Estado na economia. Um dos maiores marcos do governo de Lula foi o Bolsa Família, um programa social que se tornou um símbolo da sua administração e foi crucial para sua popularidade. O Bolsa Família, no entanto, não foi uma ideia completamente nova. Ele surgiu como uma continuação e uma fusão dos programas sociais criados no governo de FHC, como o Bolsa Alimentação, o Bolsa Escola e o Vale Gás. Embora tenha assumido com a promessa de mudanças, ele manteve alguns pilares econômicos da era FHC, como o controle da inflação, que foi garantido por meios de juros elevados e uma rígida contenção de gastos públicos. Mas, ao mesmo tempo, o governo começou a estimular a economia de outras formas. O Estado voltou a ser protagonista, facilitando o crédito, financiando setores estratégicos e investindo pesadamente em infraestrutura. Essa abordagem ajudou a impulsionar a economia brasileira, que teve crescimento significativo durante o período. No primeiro mandato, o PIB cresceu 3,5% e no segundo 4,6%. Esse crescimento, no entanto, foi impulsionado pela economia global, especialmente pela ascensão da China como potência econômica, que aumentou a demanda por commodities, beneficiando diretamente o Brasil. Entretanto, o governo Lula não ficou imune a polêmicas. Acusações de corrupção e desvio de recursos públicos, como no caso do Mensalão, marcaram seu governo. O Supremo Tribunal Federal torna réus os 40 acusados de envolvimento no Mensalão, esquema de desvio de dinheiro público e pagamento a parlamentares em troca de apoio ao governo. A CPI, instaurada em 2005, investigou os esquemas de corrupção envolvendo aliados de Lula, resultando em indiciamentos e condenações. No entanto, Lula não foi indiciado nesse primeiro momento e continuou a gozar de grande popularidade. Anos depois, com o início da Operação Lava Jato, Lula se viu envolvido em um gigantesco esquema de corrupção na Petrobras, a maior empresa estatal do Brasil. Essa operação investigou e desmantelou uma rede de corrupção que afetava políticos, empresários e dirigentes das estatais, e ficou conhecido mundialmente como Caso Petrobras. Foi somente durante a Lava Jato que Lula passou a ser réu, sendo acusado de envolvimento no esquema de corrupção. Sua popularidade, que ainda era alta até aquele momento, foi fortemente abalada. No entanto, ele sempre afirmou ser inocente, alegando perseguição política. As investigações e processos judiciais envolvendo o ex-presidente tornaram-se um dos maiores escândalos políticos da história recente do Brasil. Em 2010, o Brasil fez história ao eleger Dilma Rousseff como a primeira mulher presidente, após 121 anos de república. Eu estou saudando a mandioca. Quando nós criamos uma bola dessas, nós nos transformamos em Homo sapiens, ou mulheres sapiens. Impulsionada pela grande popularidade de seu antecessor, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma assumiu o cargo com a promessa de continuidade,
mas também com a expectativa de um novo estilo de gestão. Nos primeiros anos de governo, Dilma foi bem avaliada pela população. Seu estilo gerencial e sua imagem de liderança, comprometida com a faxina na corrupção e a redução na taxa de juros, ajudaram a garantir uma avaliação positiva. No início do seu mandato, as pesquisas mostraram Dilma sendo mais bem avaliada do que seus predecessores, Fernando Henrique e Lula. Entretanto, a situação começou a mudar em 2013. No meio daquele ano, protestos começaram em São Paulo contra o aumento da tarifa de ônibus, mas logo se espalharam por todo o país, o que ficou conhecido como as Jornadas de Junho. Foi uma mobilização contra a política tradicional, a corrupção, a baixa qualidade dos serviços públicos e os gastos excessivos com a preparação da Copa do Mundo de 2014. Esses protestos desgastaram a imagem de toda a classe política, incluindo a de Dilma. Mesmo com as tentativas de diálogos e reforma, a presidente não conseguiu recuperar os altos índices de popularidade que tinha no início do seu governo. No ano seguinte, em 2014, a economia brasileira começou a dar sinais claros de problemas. A inflação voltou a crescer e a atividade econômica desacelerou. A crise se aprofundou com a desaceleração da economia chinesa, que afetou as exportações brasileiras, especialmente de produtos agrícolas e matérias-primas. Além disso, aumentaram os gastos públicos e a política econômica do governo Dilma começou a ser questionada. Apesar dos problemas, Dilma Rousseff foi reeleita em 2014, com 51,6% dos votos em uma disputa acirrada contra Aécio Neves. Mas essa vitória não trouxe paz política. Logo após sua reeleição, Dilma foi acusada por opositores de estelionato eleitoral, alegando que ela teria mentido sobre a situação econômica do país para ganhar as eleições. Medidas de contenção de gastos públicos que iam contra as promessas feitas durante a campanha começaram a ser divulgadas. A popularidade de Dilma despencou e ela começou a perder apoio político rapidamente. O agravante da crise econômica, combinado com a paralisia do governo, levou a um cenário de grande instabilidade política. Além disso, as investigações da Operação Lava Jato, que estava em andamento, começaram a se aproximar do governo e das maiores lideranças políticas, ampliando o clima de crise. Em 2015, começaram as propostas de impeachment, baseadas na acusação de manipulação fiscal e falta de responsabilidade na gestão econômica. O governo de Dilma Rousseff foi marcado por desafios econômicos, desgaste político e mobilizações populares que deixaram profundas marcas na história do Brasil. Em 2014, com a Operação Lava Jato, uma investigação que revelou esquemas ilegais entre agentes públicos, empresários, doleiros e políticos, propina e financiamento de campanhas políticas em troca de favorecimento em contratos superfaturados de obras públicas. Agora, a Operação Lava Jato, em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, afirmou que Lula sabia do esquema de corrupção na estatal. O maior alvo, a Petrobras, no escândalo que ficou conhecido como Petrolão. Foram bilhões desviados, prejudicando diretamente os cofres públicos e impactando a economia do país. A Lava Jato atingiu quase todos os principais partidos políticos, PT, PMDB, PSDB e DEM, entre muitos outros. Grandes nomes foram investigados, como o ex-presidente Lula e a então presidente Dilma Rousseff. A operação revelou como a relação entre empresas e campanhas eleitorais estavam profundamente enraizadas no sistema político. O juiz federal Sérgio Moro se tornou o rosto da Lava Jato, sendo celebrado por muitos como um herói no combate à corrupção. Em 2017, ele condenou e determinou a prisão do ex-presidente Lula, uma decisão confirmada em segunda instância. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal anulou os processos conduzidos por Moro, declarando sua parcialidade e encaminhando o caso para a Justiça Federal do Distrito Federal. O relator, ministro Edson Fachin, manteve essa decisão, destacando que a 13ª Vara de Curitiba, antes comandada por Moro, não poderia ser tratada como um juiz universal para todos os casos ligados à Lava Jato.
Segundo Fachin, as acusações contra Lula envolviam não apenas a Petrobras, mas uma série de órgãos públicos, mostrando um esquema amplo de objetivos políticos e financeiros considerados ilícitos. Lula, que tem mais de 70 anos, teve os prazos prescricionais reduzidos pela metade, conforme prevê o Código Penal. Assim, mesmo que uma nova sentença fosse aplicada, a punição não poderia ser mais exigida. É importante destacar que isso não significa que ele foi inocentado. A prescrição da punição ocorreu por conta da anulação dos atos processuais, o que eliminou os marcos que interromperiam a contagem do prazo para a prescrição. Enquanto a Lava Jato avançava, outra crise abalava o Brasil: o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Embora ela não tenha sido acusada diretamente de corrupção, o processo foi baseado nas chamadas pedaladas fiscais, irregularidades na gestão do orçamento. Dilma se defendeu afirmando que essas práticas eram comuns em governos anteriores. Porém, a pressão popular foi gigantesca, com milhões indo às ruas. Em 2016, o impeachment foi aprovado e Michel Temer assumiu a presidência. O destino me reservou de poder. Da minha voz saiu o grito de esperança de milhões de brasileiros. Após o impeachment de Dilma Rousseff, Michel Temer assumiu a presidência em 2016, enfrentando uma grave crise política e econômica. A inflação estava próxima de 10% ao ano e a taxa de juros era uma das mais altas do mundo, 14,25%. A situação exigia ações rápidas e estratégicas. Com uma agenda de medidas liberais, o governo Temer priorizou o combate à inflação, a redução dos juros e a contenção dos gastos públicos. Uma das maiores mudanças foi a aprovação do teto de gastos, que limitou o crescimento das despesas do governo por 20 anos. Além disso, Temer conseguiu aprovar reformas importantes como a reforma trabalhista, sancionada em julho de 2017. Essa reforma alterou pontos da CLT, considerada defasada, e foi defendida como uma forma de modernizar as relações de trabalho e impulsionar a geração de empregos. No entanto, o otimismo inicial não se confirmou. Enquanto o então ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, projetava a criação de milhões de vagas, a crise econômica continuava, e os críticos da reforma apontaram que ela reduziu direitos trabalhistas sem gerar os empregos prometidos. A reforma da Previdência, outra proposta do governo, encontrou forte resistência de sindicatos e movimentos sociais. O endurecimento das regras para aposentadoria gerou críticas intensas, apesar de muitos economistas destacarem a necessidade de mudança diante do aumento da expectativa de vida. Em maio de 2017, uma reviravolta abalou o governo de Temer. Gravações de conversas entre executivos de uma grande empresa do setor frigorífico revelaram supostos pagamentos de propina a políticos de alto escalão, incluindo o presidente, senadores e ministros. Desde então, Temer concentrou esforços em evitar que o Congresso autorizasse o Supremo Tribunal Federal a julgá-lo, desviando o foco de suas ações para a manutenção de sua base política. Isso custou caro a imagem do governo. Em dezembro de 2018, apenas 7% da população consideravam seu governo ótimo ou bom, enquanto 62% classificavam como ruim ou péssimo, segundo a pesquisa Datafolha. Após deixar o cargo, Michel Temer foi preso 2 vezes em 2019, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro em investigações relacionadas à Lava Jato. Apesar disso, ele obteve habeas corpus e foi solto em poucos dias. Em 2021 e 2022, Temer foi absolvido em ambas as ações, pois os juízes consideraram que não haviam provas suficientes contra ele. Mesmo assim, esses episódios deixaram marcas profundas em sua trajetória política. Eleito em 2018, com 55,13% dos votos válidos, Jair Bolsonaro chegou à presidência, prometendo romper com o sistema político tradicional e combater o que chamava de toma lá da cá. Apoiado por uma base conservadora, sua campanha foi marcada pelo uso intenso das redes sociais. Bolsonaro se apresentou como defensor de valores tradicionais, associando pautas religiosas e familiares às políticas de governo. Admirador do ex-presidente americano Donald Trump, sua política externa se alinhou ao dos Estados Unidos, enquanto no plano interno
confiou ao economista liberal Paulo Guedes o comando da economia. Em 2020, a pandemia de Covid-19 transformou o mundo e colocou governos à prova. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro se posicionou contra medidas de isolamento social e apoiou o uso de medicamentos como cloroquina. Que não tem comprovação eficaz. Nem que não tem... Enquanto isso, países como os Estados Unidos e Reino Unido iniciaram suas campanhas de vacinação em dezembro de 2020. Enquanto países como Estados Unidos e Reino Unido iniciaram suas campanhas de vacinação em dezembro de 2020, no Brasil, a vacinação começou em 17 de janeiro de 2021, com um pequeno atraso de cerca de um mês em relação aos outros países. Isso ocorreu devido à necessidade de aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que revisou e aprovou os imunizantes disponíveis de acordo com os padrões de segurança e eficácia. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária confirmou hoje a morte de um voluntário brasileiro que participava dos ensaios clínicos de desenvolvimento da vacina contra a Covid-19, que vêm sendo realizados pela Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca. Em nota, a Anvisa informou que uma investigação está sendo feita e a agência só recebe dados parciais, por isso não pode atestar se a causa da morte foi a vacina, está na última fase. A Anvisa desempenhou um papel crucial na análise e aprovação das vacinas, garantindo sua segurança para uso pela população. Ainda assim, a pandemia deixou marcas profundas no Brasil, com mais de 689 mil mortes registradas até novembro de 2022. O governo também enfrentou críticas pela condução das negociações iniciais de compras de vacina que geraram debates intensos na sociedade. Apesar do atraso inicial, o país conseguiu implementar uma das maiores campanhas de vacinação do mundo, distribuindo imunizantes de forma ampla em 2021 e 2022. Além disso, para mitigar os efeitos econômicos da crise, o governo lançou o Auxílio Emergencial, que ajudou milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade. Entre 2020 e 2022, o chamado orçamento secreto gerou intensos debates sobre transparência e ética no uso do dinheiro público. Oficialmente conhecida como emendas do relator, essas emendas ganharam o apelido devido à dificuldade de identificar os parlamentares beneficiados e o destino das verbas. Nos sistemas do Congresso, apenas o nome do relator aparecia como responsável, enquanto os critérios de distribuição dependiam de negociações políticas pouco transparentes. Esse modelo foi duramente criticado por especialistas que apontavam o risco do seu uso como moeda de troca para apoio político. No início de 2023, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional as emendas do relator, marcando um passo importante para o fortalecimento da transparência no uso dos recursos públicos. No entanto, o Congresso respondeu com a articulação de alternativas para realocar essas verbas. Uma das alternativas foi expandir o montante das chamadas emendas de comissão. Para se ter uma ideia, em 2022, o valor autorizado foi de 329 milhões. Em 2023, saltou para 6,9 bilhões. E em 2024, deve chegar a 16,6 bilhões, após eventuais recomposições do orçamento. A polarização política se intensificou nas eleições de 2022, quando Bolsonaro buscou a reeleição enfrentando Luiz Inácio Lula da Silva. Com a diferença apertada, Lula venceu com 50,83% dos votos válidos, refletindo uma divisão profunda no país. Embora Bolsonaro tenha alcançado a aprovação de parte significativa da população, a rejeição ao seu governo e suas políticas foi determinante para o resultado eleitoral. Seu legado será tema de debates por muitos anos, envolvendo questões como a pandemia, o conservadorismo e a população política. Jair Bolsonaro foi um presidente que dividiu opiniões e mobilizou paixões. Para alguns, um líder que defendeu valores tradicionais e tentou combater o sistema político. Para outros, um governante que falhou em momentos cruciais, como a pandemia de Covid-19. Esses últimos 30 anos no Brasil foram marcados por avanços e retrocessos, mudanças de governo e transformações que deixaram marcas profundas no país.
O caminho do Brasil até aqui foi difícil, mas a democracia, apesar dos desafios, continua viva, oferecendo a cada nova eleição a esperança de um futuro melhor. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no Mundo do Conhecimento e fique por dentro dos principais eventos da história recente do Brasil. Até a próxima!